abraço, galera. Viu aí que eu falei? Rapaz, tu é doido, velho. É bom demais, cara. Você sabe por que o Brasil é um país rodoviário? Você pode ter culpado alguém neste momento. Existe um culpado? Eu sou o professor Marcelo e você está no Geografia na Real. Hoje falaremos sobre o meio de transporte rodoviário no Brasil. O país entrou num colapso. Falta de combustível, falta de alimento, escolas paradas. Isso com certeza envolveu a política e evidenciou a fragilidade do meio de transporte brasileiro. Óbvio que o meio de transporte rodoviário ele tem muitos pontos positivos e também muitos pontos negativos. Além do caminhão levar uma pequena carga, o alto preço do combustível, o excesso de caminhões, aumentando assim o número de acidentes em nossas rodovias, o excesso de peso, também danificando mais as nossas rodovias, são aí alguns pontos que devem ser levados em consideração. O caminhão ele tem a vantagem, além de gerar mais emprego, o consumo de combustível gera mais imposto e você sabe que grande parte desse imposto do combustível ele vai uma parte para o governo federal, uma parte para o governo estadual e uma parte também para os municípios. Então é importante esse consumo para aumentar a arrecadação dos municípios e também do estado. Nós temos também que levar em consideração que o caminhão ele tem mais agilidade. Uma ferrovia e uma hidrovia, ele não consegue levar a mercadoria em todos os pontos. Um país desenvolvido, por exemplo, ele tem a ligação dos modais. Nós temos a grande malha ferroviária, geralmente levando sim as mercadorias e, claro, dessa ferrovia até o consumo são levadas com o caminhão. Então esse questionamento, se o Brasil começasse a mudar hoje, investir mais em ferrovias, mais em hidrovias, mais em dutos, e começasse a diminuir o transporte de cargas com o rodoviário, iria gerar um grande número de desemprego? Isso é algo questionável. A gente sabe sim, o que ia diminuir era esse longo trajeto de caminhão. Um caminhão sair do sul do Brasil e levar a mercadoria até o Nordeste, até o norte do Brasil. Os caminhões continuariam a levar pequenos trechos. Não estamos aqui querendo desdenhar a importância do setor rodoviário, do caminhoneiro para a nação brasileira. Sim, são eles, aliás, que levam 60% da mercadoria do Brasil. Nós temos também que ficar atento que o número de pessoas, cerca de 90% ou mais das pessoas, são também transportadas pelo meio rodoviário. Se o Brasil quer crescer, se o Brasil quer desenvolver e ter um preço mais competitivo no mercado internacional e também no mercado nacional, nós temos com certeza investir mais em ferrovias, procurando assim ter uma grande ligação no Brasil. Ah, Marcelo, mas é mais caro a ferrovia do que a rodovia? Qual é o meio de transporte mais eficiente? Segundo uma pesquisa realizada, nós vamos dividir e tentar explicar para vocês, claro, a questão do preço da construção, da manutenção e da durabilidade e os prós e contras dos principais meios de transporte, dos principais modais. Então, o meio rodoviário, ele é caro para construir, ele é caro a manutenção e ele tem baixa durabilidade. Então, ele é, de todos, um meio de transporte indicado para curtas distâncias. O meio de transporte ferroviário, ele é caro para construir. A sua manutenção, ela é média. A sua durabilidade, ela é grande. Então ele é muito indicado para países continentais, para países com grande extensão territorial. O meio de transporte hidroviário, ele é caro para construir. A manutenção dele é média e a durabilidade também é longa. Ele tem a vantagem de levar grandes mercadorias e tem como inconveniente, claro, a questão do tempo. Ele é muito mais lento do que outros meios de transporte. Em um país continental como o Brasil, devido ao seu relevo ser de planalto, nós temos algumas dificuldades de penetrar com navios, com barcos, dentro do continente. Então um país como o Brasil, ele deve sim ter todos os modelos interligados. Outros dois meios de transporte que a gente vai levantar para você, que é o dutoviário, que sim, existe no Brasil, principalmente para trazer o gás da Bolívia, o gás natural, mas nós temos aí na Europa, por exemplo, além do oleoduto, o gasoduto bem utilizado, nós também temos hoje transporte de grãos a partir de dutos. Isso torna o transporte seguro e muito mais barato.
O meio de transporte aéreo, ele é um meio de transporte caro, muito eficiente, mas caro. Ele é indicado para produtos de pequeno tamanho com alto valor agregado. Então, por exemplo, celulares, televisores, sim, é indicado a transportar com aéreo. Agora, na nossa conversa de Geografia na Real hoje, nosso grande objetivo é para você tentar levantar um pouco do histórico que fez o Brasil adotar esse meio de transporte rodoviário. No período colonial do Brasil, a gente tem, claro, um dos principais meios de transporte, os animais. Então a gente está falando no período onde existiam automóveis ainda, onde o principal transporte era feito através de cavalos e de mulas. No período colonial do Brasil, grande parte das mercadorias eram transportadas através do hidroviário. Você lembra, os portugueses chegaram aqui de caravelas. O transporte entre as capitanias hereditárias, grande parte, eram sim feitos através dos navios, costeando aí, todo o litoral brasileiro. Dentro do nosso continente, grande parte dessas mercadorias eram transportadas por animais, principalmente cavalos e mulas. Isso vai durar mais ou menos até o começo do século XIX, ali com a chegada da família real. A família real, quando vem da Europa, eles trazem 3 carruagens. Isso tudo começa a mudar um pouquinho aí o meio de transporte brasileiro. Começam a melhorar os caminhos dentro do Brasil para que essas carruagens pudessem se deslocar, circular pelo nosso território. As primeiras rodovias no Brasil surgiram no século XIX. Vamos destacar 2 para vocês bem importantes. A primeira em 1861, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora, com aproximadamente 150 quilômetros. Uma outra rodovia importante, em 1872, em Santa Catarina, a Dona Francisca. Ela foi muito importante, ela ligava o Planalto Norte ao litoral catarinense, onde era exportado muito mate. Tanto é que ela foi conhecida como a rodovia do mate. Você sabe que a segunda revolução industrial foi a revolução do petróleo, que deu origem ao motor a combustão. Isso foi no século XIX. Então os primeiros automóveis no Brasil vão começar sim no começo do século XX. Começam a chegar no Brasil no começo do século XX os primeiros automóveis. O Brasil, então, nesse momento, começa a se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos e se afastar um pouquinho da ligação econômica com a Inglaterra. No governo Vargas, nós temos alguns fatos importantes. Aí você poderia querer levantar o primeiro culpado do Brasil. O Brasil tem o transporte rodoviário. É importante falar, muitas pessoas apenas querem culpar JK por o Brasil ser um país rodoviário. Assim você começa a entender que não existe um culpado. Foram medidas adotadas por diversos governos no Brasil que acarretou a esses 62%, que já foi mais, das nossas mercadorias serem transportadas pelo meio rodoviário. Então Vargas, claro que ele vai dar um grande impulso em 37 a criar o DNR, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Ele começa a se aproximar mais dos Estados Unidos e os Estados Unidos começa a financiar a abertura de várias rodovias no Brasil, logicamente objetivando vender os seus automóveis. Na década de 40 temos um sucateamento e uma crise no setor ferroviário no Brasil. A falta de manutenção e o alto custo e também a falta de tecnologia em nosso território fez com que o Brasil optasse pelo transporte rodoviário. Então lembra, Vargas vai criar o DNR, vai conseguir subsídios e empréstimos nos Estados Unidos, vai investir cada vez mais em rodovias no Brasil. E quais foram os fatores que levaram eles a decidirem investir em rodovias em detrimento ao investimento em ferrovias? O transporte rodoviário ele é mais barato, ele é mais rápido para ser construído e ele tem uma ligação fácil. Como eu falei para você agora há pouco, você consegue tirar o produto da produção e levar diretamente ao consumo, ao consumidor. Isso é uma grande facilidade do transporte rodoviário. Além disso, ele ia aquecer o setor automobilístico no Brasil, gerando inúmeros empregos. Então é na década de 40 que eles vão procurar organizar as rodovias no Brasil. E toda rodovia federal passa a chamar BR. E você deve estar atento que a numeração dessa BR tem um porquê. Vamos entender o porquê. Toda rodovia que parte da capital do Brasil, no caso hoje Brasília, elas são as rodovias radiais. A sua numeração tem que ser de 01 até 100.
Toda rodovia que é longitudinal, que é no sentido norte e sul, né? Seguindo a longitude. A numeração tem que ser de 101 a 200. É só você lembrar: BR-101, BR-116, BR-153, BR-163. Toda rodovia que é leste-oeste, a sua numeração é de 201 a 300. Toda rodovia diagonal de 301 a 400 e toda rodovia de ligação, que liga uma BR na outra, de 401 a 500. Então, quando você estiver transitando, vê o número da rodovia, você sabe qual é a direção que ela vai tomar. Se a numeração for de 01 lá, de 010 até 100, ela vai chegar até a capital nacional. Se ela é de 101 até 200, essa rodovia ela é no sentido norte e sul. E assim por diante. Neste momento, na década de 40, começa uma penetração para o interior. E logo após isso vem o grande investidor no transporte rodoviário, sim, JK. JK, em seu plano metas que o Brasil desenvolvesse 50 anos em 5, todo o seu plano de governo estava muito relacionado ao transporte rodoviário. Ele queria atrair as grandes montadoras para o Brasil e, com isso, começou a investir muito na construção de rodovias. Neste momento vai surgir o grande parque industrial brasileiro, o famoso ABC Paulista, né, que está relacionado a Santo André, São Bernardo e São Caetano. Hoje a gente chama de ABCD, com a inclusão também de Diadema. Ali nós temos a grande produção de automóveis do Brasil. A maior produção de automóveis do Brasil hoje se concentra naquela região. Todos esses investimentos de JK, com a mudança da capital, com as rodovias radiais, um investimento maior também nas rodovias longitudinais e transversais no Brasil, acabam fazendo que o Brasil aumentasse gradativamente a utilização do meio de transporte rodoviário. As ferrovias foram sucateadas. Além do sucateamento das ferrovias, não podemos esquecer que a falta de planejamento sempre foi muito evidente em nosso país. Um dos grandes exemplos que vão evidenciar a falta de planejamento no Brasil é a dificuldade de ligação entre as malhas ferroviárias. Como assim, Marcelo, dificuldade? Por incrível que pareça, a compra de países diferentes, né, e com a tecnologia diferente, nós temos diferença entre as bitolas, aonde passa o trem, dificultando assim a ligação. Um outro governo no Brasil que vai investir muito em rodovias é o governo militar. O governo militar vai continuar investindo em rodovias no Brasil. Você lembra que o governo militar foi conhecido como milagre econômico brasileiro? O Brasil crescia 8,5% ao ano. Esse grande crescimento está muito associado ao investimento em infraestrutura. À base de muito empréstimo internacional, esse dinheiro é assim aplicado dentro do Brasil. A construção de várias rodovias fez com que o Brasil passasse cada vez mais a depender do meio de transporte rodoviário. O que nos preocupa como brasileiro não é apenas a dependência em cima de um modal do transporte rodoviário. É a falta de comprometimento do governo federal com investimento em rodovias. Apenas 30% das rodovias federais são classificadas como boas, 34% como regulares e 35%, ou seja, a maioria, como de péssima qualidade. E das rodovias de boa qualidade, a maior parte dela hoje são privatizadas. Grande parte dessas rodovias foram construídas com os nossos impostos. E depois o governo privatiza essas rodovias para dar sim a manutenção. Em algumas delas, o preço do pedágio até é um preço justo. Outras delas, o preço é abusivo. O alto preço dos combustíveis, o alto preço dos pedágios, a má qualidade em várias rodovias no Brasil foram um dos motivos apontados pelos caminhoneiros pela paralisação. Com toda certeza são motivos mais do que justificáveis. Segundo o dado do DENIT, cerca de 70% da frota de caminhões no Brasil possui mais de 15 anos. Isso com certeza vai afetar no consumo do combustível e também no número de acidentes.
Falta com certeza por parte do governo federal uma redução na quantidade de impostos para que os automóveis, para que os caminhões tenham um preço mais acessível e para que haja sim uma renovação dessa frota de caminhões em nossa nação. Lembra que eu falei para você que cerca de 62% das mercadorias no Brasil são transportadas pelo meio rodoviário? Saiba então que desses, 70% são feitas por motoristas autônomos, que têm o seu próprio caminhão. O restante dessas mercadorias são feitas por transportadoras ou por caminhões das empresas. Não devemos esquecer que cerca de 90% das pessoas em nosso país são transportadas pelo meio rodoviário. O transporte público rodoviário, na maior parte das cidades, ele é de má qualidade. Essa má qualidade oferecida pelo meio de transporte público, cada vez mais, faz com que os brasileiros optem pelo transporte individual, ou seja, compram um automóvel, aumentando assim os engarrafamentos, o consumo de combustível e também de acidentes nas grandes cidades brasileiras. O número estimado de empregos gerados no transporte público chega a 500 mil empregos no Brasil, gerando uma receita superior a 15 bilhões de reais por ano. Estamos falando isso para mostrar a importância que existe no transporte rodoviário no Brasil. Não existe um grande vilão, existe uma falta de planejamento em nossa nação. No lugar de procurar fazer uma interligação entre os modais, entre os modelos de meio de transporte, houve em muitos casos uma concorrência. Muitas rodovias foram feitas paralelas a ferrovias. O meio de transporte rodoviário ele é muito utilizado em vários países. Por exemplo, na China, cerca de 50% das suas mercadorias são transportadas pelo meio rodoviário. A falta de manutenção nas ferrovias gerou ao sucateamento. Um investimento maior para atrair as montadoras de veículos e, com certeza, interesses e grandes empresários do setor automobilístico fez com que o Brasil passasse a ser um país cada vez mais rodoviário. E assim, nós brasileiros ficamos reféns. Temos um produto menos competitivo no mercado internacional e também no mercado nacional, devido a essa dependência, um meio de transporte caro e muitas vezes ineficiente. Não vamos levantar nenhuma bandeira política, apenas queremos que o Brasil tenha um plano de governo, um planejamento de desenvolvimento econômico, valorizando assim a indústria nacional para que gere emprego em nosso território e possamos aplicar os recursos para que sim o Brasil possa ser um país competitivo, um país onde a nação tenha qualidade de vida e seja um país menos desigual. Podemos ter um grande percentual com rodoviário? Sim, podemos. Podemos ter também um aumento da malha ferroviária? Sim, gradativo esse aumento da malha ferroviária, não gerando grande desemprego no setor rodoviário, e sim fazendo apenas um grande planejamento, para que os caminhões não façam grandes trajetos, que liguem, que realmente tenha a ligação entre os modais, que liga o caminhão até a ferrovia, até a rodovia, e assim a gente possa ter mais qualidade e assim ser um país mais desenvolvido, um país mais competitivo. Bom, esse foi o nosso episódio de Geografia na Real. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso episódio de Geografia na Real. Espero você na nossa próxima sexta-feira, ao meio-dia, falando da Geografia na Real para você. Um grande beijo em seu coração e até o nosso próximo encontro.